Neste vídeo vamos ver então os 5 melhores investimentos de acordo com a minha perspectiva. Para tal, vou aplicar algumas regras. A primeira regra é que o investimento tem que ser passivo, ou seja, um investimento onde é preciso dedicar pouco tempo. A segunda regra é que tem que ser um investimento que seja quase anti-inflação, ou seja, um investimento que permite contornar a inflação, senão estamos a investir e a perder dinheiro. A terceira regra é aplicar o dinheiro num investimento de longo prazo, uma vez que a finalidade é aumentar a nossa riqueza no longo prazo e não tentar obter lucros ao fim de 2, 3 ou 6 meses e ir para as Bahamas viver. Vamos lá então ver os 5 melhores investimentos financeiros. O primeiro investimento é as obrigações, nomeadamente um certo tipo de obrigações que eu vou explicar posteriormente. Para quem não sabe o que é uma obrigação, é uma dívida que é emitida pelo Estado ou por uma empresa nos mercados financeiros, para que os mesmos possam então obter financiamento. Por exemplo, se o Estado português precisar de dinheiro, eles vão então poder emitir obrigações no mercado financeiro e os investidores, particulares ou profissionais, vão poder comprar essas obrigações. Por exemplo, se comprares 1000 euros de obrigações, que podem ser, por exemplo, obrigações do Tesouro Americano ou obrigações de uma determinada empresa, tu não podes de imediato retirar esse dinheiro, só quando atingir então a data de maturidade ou de vencimento da obrigação. Até chegar a essa data, tu vais receber o que se chama então um cupão ou taxa de cupão, que basicamente é a taxa de juro paga pelo emissor de um título, e a taxa vai depender do país. Quanto maior for então o nível de risco, maior a taxa de juros associada, e quanto menor o risco, menor a taxa de juros associada. O tipo de obrigação que eu queria te falar são os chamados então TIPS, que são títulos protegidos contra a inflação do tesouro, ou seja, são obrigações que são indexadas à inflação. E isto é interessante porque quando existe inflação, uma vez que essas obrigações são indexadas então à inflação, a taxa vai variar, o que vai permitir então fazer face à inflação para não ficares com uma taxa reduzida comparativamente à inflação. Esta é a primeira solução que é possível usar em termos de investimento para poderes então ter uma carteira diversificada. O segundo investimento são as criptomoedas, e não todas as criptomoedas, mas sim as mais importantes, com fundamentos fortes e elevada capitalização de mercado, que no meu ponto de vista, e acho que no ponto de vista de muita gente, são a Bitcoin e o Ethereum. É verdade que uma variável importante relacionada com o mercado de criptoativos é a volatilidade, mas para mim é uma classe de ativos que se deve ter numa carteira de investimentos. Não digo então para investires todo o teu dinheiro e fazeres all-in em cripto, mas ter uma pequena percentagem. A mesma pode, por exemplo, representar 2, 3 ou 5% da tua carteira de investimentos. Isto porque pode ser benéfico em termos de valorização a longo prazo. É verdade que é um mercado que apresenta elevada desvalorização, que muitas vezes está associado ao facto de ele ser cíclico. Até agora, o importante é reter que não existe mais nenhum ativo que tenha valorizado tanto nos últimos 10, 15 anos. Isto não significa que possa ser o caso nos próximos 15 anos, mas a tecnologia associada aos criptoativos tem um enorme potencial no meu ver. Grandes multinacionais também estão cada vez mais interessadas nesta classe de ativos. Acho que ter então uma pequena percentagem do teu capital em criptoativos pode ser então uma ótima solução em termos de investimento de longo prazo. O que não podemos esquecer é que a volatilidade também que existe neste mercado de criptomoedas, neste momento dá-se essencialmente porque é um mercado pequeno e com pouca maturidade. Só para teres uma noção, a dimensão que estamos a falar, a capitalização, por exemplo, da Apple é superior à capitalização do mercado inteiro das criptomoedas. O terceiro investimento é a Bolsa de Valores e principalmente os ETFs, porque estamos a falar essencialmente aqui de investimento passivo. Porque comprando um ETF, podes investir e deixar então por 5 anos sem ter de necessidade de estar a ver todos os dias o mercado ou relatórios financeiros de empresas. Para quem não sabe então o que é um ETF, de uma forma mesmo muito simples, é um cabaz de ações que segue a performance de um índice. A grande vantagem de investires num ETF é que se existe, por exemplo, um problema com uma determinada empresa, até imaginemos que ela venha a falir, ela vai sair então da Bolsa de Valores, mas também vai sair do teu ETF e é substituído por uma outra empresa. Ou seja, não existe a necessidade de estares em cima do mercado, porque tudo é feito então de forma automática. Também, se quiseres, podes investir em ações com dividendos, etc. Mas nesta situação, para quem não quer estar a perder tempo, por assim dizer, e quer algo quase em piloto automático, os ETFs são a melhor solução. Se não sabes
como escolher então um ETF. Fiz um vídeo sobre o assunto a falar sobre os 5 critérios para escolheres o melhor ETF. Vou deixar então o link na descrição do vídeo para que possas ver se quiseres. O quarto investimento é o ouro. Para certas pessoas, o ouro não é um investimento, mas sim um valor refúgio. De certa forma, é verdade, porque o ouro não produz nada. Mas em situações de crises económicas, que seja devido à inflação, a conflitos geopolíticos, bancos em falências, guerras, entre outros problemas, o ouro tem uma tendência histórica de comportar-se de forma adequada face a esses imprevistos. Isto porque, quando existem determinados problemas, existe uma tendência então dos investidores a investirem em ouro para proporcionar segurança aos seus investimentos. Não digo aqui para investir de forma impulsiva em ouro, mas pode ser interessante teres uma pequena porcentagem dos teus investimentos em ouro, ou seja, torna-se novamente uma forma de diversificares os teus investimentos e criares então uma carteira equilibrada. O quinto investimento são os REITs, ou seja, são fundos de investimento imobiliário. Por outras palavras, são empresas cotadas na Bolsa de Valores que compram e realizam a gestão de imóveis para arrendamento. Uma coisa é certa, a nível de valorização da cotação da ação, quase nunca é algo de muito atraente, mas o interessante é que existe uma obrigatoriedade legal por parte dessas empresas de distribuírem dividendos. Mas um dos benefícios de investimento num REIT é que o mesmo pode servir de proteção contra o aumento da inflação. Isto porque, quando existe um aumento da inflação, os bancos aumentam as taxas de juros para tentar então travar a inflação, o que leva a um aumento do custo do capital das empresas. Mas as empresas de investimento imobiliário, para reagir então a esse aumento do custo de capital, muitas vezes aumentam o valor das rendas. Desta forma, o REIT pode ser então uma boa solução de proteção contra a inflação. Se quiseres saber mais sobre os REITs, fiz um vídeo intitulado O que é um REIT. Vou também deixar então um link na descrição deste vídeo para que possas ver se quiseres. Já vimos então os 5 melhores investimentos. Obviamente que existem outros investimentos. Se quiseres, partilha então nos comentários os teus conhecimentos e a tua opinião para podermos debater sobre o assunto. O importante aqui não é saber qual os melhores investimentos, mas sim ganhar a consciencialização e a rotina de investir periodicamente, criando uma carteira de investimentos diversificada para ter um futuro mais confortável. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se quiseres ajudar o canal, deixa um like e se ainda não segues, é só carregar em seguir. Obrigado a todos, voltamos-nos a ver num próximo vídeo e já sabem, bons investimentos a todos. Bounce!